A manhã do 30º aniversário do meu filho deveria ter sido um momento especial para nós dois. Passei a noite anterior embrulhando o relógio que comprei para ele. Gravado, simples, caro. Esperava que demonstrasse que eu ainda me importava, apesar do crescente silêncio entre nós. O sol de São Paulo entrava pelas janelas do nosso pequeno apartamento na Bela Vista quando me levantei. Preparei café com leite e pão na chapa. Seu café da manhã favorito desde criança, embora duvidasse que ele se lembrasse. A cozinha cheirava a canela e café fresco quando Bruno apareceu na porta. Tinha o cabelo bagunçado e olheiras profundas, como se não tivesse dormido bem. Não era raro ultimamente. Quando entrei na sala com a bandeja do café da manhã, ele mal me notou. Seus olhos estavam fixos no celular, a mandíbula tensa com aquele ressentimento que vinha alimentando há anos. Tentei sorrir, oferecer o café e o presente, mas sua expressão era indecifrável. "Bom dia, filho. Feliz aniversário", eu disse, colocando a bandeja na mesinha de centro em frente ao sofá onde ele havia se sentado. O café fumegava, o pão na chapa estava perfeito e a pequena caixa embrulhada em papel prateado esperava ao lado do prato. Ele nem levantou o olhar. "Valeu", murmurou, sem entusiasmo, como quem responde a um estranho no elevador. Entreguei a caixa e ele nem se deu ao trabalho de desembrulhar completamente. Deslizou a tampa pela metade, olhou para dentro e me devolveu sem uma palavra. Então ele disse, de forma seca, como quem comenta o tempo: "Se você sumisse, esse seria o melhor presente." Não soube como responder. Minhas mãos tremiam, o coração batia forte, enquanto eu permanecia ali, esperando que ele se retratasse, que risse, que dissesse que era uma piada. Mas ele simplesmente se levantou e saiu do quarto, deixando a caixa na mesa e a mim de pé, em meio aos escombros do que costumava ser uma relação. Fiquei olhando a caixa sobre a mesa. O papel prateado refletia a luz da manhã, criando pequenos brilhos na parede. Dentro estava o relógio que eu havia escolhido cuidadosamente na joalheria da rua Oscar Freire, um Tissot clássico com seu nome gravado na parte de trás. Eu havia gastado quase 2 meses da minha aposentadoria nele. Depois de 20 minutos sentado no sofá, olhando para o relógio da cozinha, levantei-me e peguei minhas chaves. Não disse nada, simplesmente saí, entrei no meu velho Fiat Palio e comecei a dirigir. Não sabia para onde ia, só sabia que precisava me afastar. Da casa, dele, do peso dos anos que eu não conseguia consertar. As ruas de São Paulo passavam borradas enquanto eu dirigia sem rumo. O Parque Ibirapuera, a Avenida Paulista, a Consolação. Lugares que havíamos percorrido juntos quando ele era pequeno. Lembro de levá-lo aos balanços do Ibirapuera aos domingos de manhã, comprar-lhe um sorvete na Liberdade, ensiná-lo a andar de bicicleta no Parque Vila Lobos. Onde tudo isso tinha ficado? Em que momento exato nossa relação começou a ruir? Talvez tenha sido quando sua mãe, Lúcia, nos deixou. Bruno tinha apenas 12 anos. Ela partiu numa manhã de abril, deixando apenas um bilhete na mesa da cozinha. "Não aguento mais, Antônio. Desculpe. Tão simples quanto devastador." Bruno nunca superou completamente. Ele me culpou, embora eu nunca tenha entendido exatamente por quê. Talvez ele precisasse culpar alguém e eu era o único que restava. Ou talvez tenha sido durante sua adolescência, quando começou a andar com aqueles garotos da escola, os que sempre se metiam em problemas. Tentei conversar com ele, impor limites, mas só conseguia afastá-lo ainda mais. "Você não é meu dono", ele gritava. "Você não é ninguém para me dizer o que fazer." Os semáforos se sucediam, vermelhos, amarelos, verdes, como as fases da nossa relação. Houve um tempo em que tudo parecia possível, depois veio a cautela e, finalmente, a parada total. Agora estávamos no vermelho permanente, parados, incapazes de avançar. O celular tocou no meu bolso. Era o Zeca,
meu parceiro de dominó das quintas-feiras, provavelmente ligando para confirmar nosso jogo da tarde. Não atendi. Não conseguia falar com ninguém naquele momento. Dirigi até sair da cidade, pegando a rodovia dos Bandeirantes em direção ao interior. A paisagem mudava gradualmente. O asfalto e os prédios davam lugar a árvores e morros. O ar se tornava mais limpo, mais fresco. Abaixei o vidro e deixei o vento bater no meu rosto. Se você sumisse, esse seria o melhor presente. As palavras de Bruno continuavam ressoando na minha cabeça. Não era a primeira vez que ele falava com dureza, mas nunca havia sido tão direto, tão cruel. Eu me perguntava se ele realmente sentia aquilo ou se estava apenas tendo um dia ruim. Mas, no fundo, eu sabia que aquelas palavras vinham de um lugar real, de um ressentimento que vinha crescendo há anos. Parei em um mirante com vista para a Serra do Japi. As montanhas se estendiam majestosas diante de mim, indiferentes aos meus problemas, à minha dor. Senti-me pequeno e insignificante diante delas. Talvez Bruno tivesse razão. Talvez meu desaparecimento fosse o melhor para ambos. O sol começava a se pôr quando decidi que não podia continuar fugindo para sempre. Tinha que voltar e enfrentar a situação, por mais difícil que fosse. Dei meia volta e peguei a estrada de volta para São Paulo, com o coração pesado, mas decidido a tentar mais uma vez. Não sabia o que ia dizer a Bruno, nem se ele estaria disposto a me ouvir. Só sabia que não podia desistir, não ainda. Mas o destino tinha outros planos para mim naquele dia. A estrada se desdobrava diante de mim como uma rota de fuga que eu não havia planejado. Quanto mais me afastava de casa, mais leve meu peito ficava. Era estranho. Sempre houve tensão entre Bruno e eu, mas ouvir aquelas palavras em voz alta, seu desejo pelo meu desaparecimento, cortou mais fundo do que qualquer coisa anterior. Não sabia dizer se estava mais magoado ou aliviado. Talvez ambos. O palio devorava quilômetros, enquanto minha mente vagava por lembranças. O velocímetro marcava 120 quando passei a placa de Campinas. Não havia planejado ir para lá, mas algo me levava para o interior, para longe de São Paulo, para longe do meu filho. O céu se tingia de laranja e roxo. Logo anoiteceria. Passei por cidades que mal reconhecia. Parei brevemente para abastecer em um posto Ipiranga na beira da estrada. Enquanto a mangueira enchia o tanque, observei uma família na área de descanso. Pai, mãe, 2 filhos pequenos comendo salgadinhos e rindo. Pareciam felizes, unidos, algo que Bruno e eu nunca fomos de verdade, nem mesmo quando Lúcia ainda estava conosco. No banheiro do posto, me olhei no espelho. Mal reconheci o homem que me encarava de volta. Cabelos brancos na barba, linhas marcadas ao redor dos olhos, ombros curvados por anos, carregando coisas sobre as quais nunca falava. Lavei o rosto com água fria e sentei no carro por um tempo, pensando em Lúcia. Ela costumava dizer que Bruno tinha um fogo por dentro que queimaria qualquer coisa por perto. Eu costumava acreditar que podia aguentar. Já não tinha tanta certeza. Voltei para a estrada quando as estrelas já pontilhavam o céu. O rádio tocava uma música do Chico Buarque, algo sobre desamores e recomeços. Pensei em todas as oportunidades que tive com Bruno ao longo dos anos. Quando ele terminou o ensino médio e quis estudar belas artes em vez de administração, como eu desejava. Quando ele largou a faculdade no meio do curso para se encontrar viajando pela América do Sul com o dinheiro que eu lhe emprestei. Quando voltou 6 meses depois, sem R$1 no bolso, com tatuagens novas e a mesma atitude desafiadora. Pai, você não entende, ele me disse na época. Não quero viver uma vida medíocre como a sua. Suas palavras me machucaram, mas eu as engoli, como sempre. Só quero o melhor para você, filho, eu respondi. O melhor segundo quem? Segundo você? O que você sabe sobre o que é melhor para mim? Considerei voltar algumas vezes. Imaginei.
entrar no apartamento e fingir que nada havia acontecido. Mas então sua voz ressoava novamente. Se você sumisse, eu não lhe devia mais nada. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo enquanto continuava na estrada, ainda sem saber para onde estava indo, mas sabendo que não podia voltar para casa. O celular tocou de novo. Desta vez era a Márcia, minha irmã, provavelmente ligando por causa do aniversário de Bruno. Também não atendi. O que eu ia dizer a ela? Que seu sobrinho me pediu para desaparecer e que eu, como um covarde, fugi. Márcia sempre foi dura comigo em relação à criação de Bruno. Você mima demais ele, ela dizia. Ele precisa de mão firme, Antônio, não de mais presentes caros. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tivesse compensado a ausência de Lúcia com coisas materiais, acreditando que poderiam preencher o vazio que ela deixou. O relógio caro era apenas o último de uma longa lista. O computador quando ele fez 15 anos, a moto aos 18, a viagem para Nova York aos 25. Eu tentava comprar seu afeto, e a única coisa que consegui foi seu desprezo. Parei em uma pequena pousada em alguma cidade do interior. A senhora da recepção, uma mulher mais velha, com o cabelo pintado de um vermelho impossível, olhou-me com curiosidade quando pedi um quarto às 11 da noite, sem bagagem. Só por esta noite? Ela perguntou, ajustando os óculos para ver melhor minha identidade. Sim, só esta noite, respondi, embora não tivesse ideia do que faria no dia seguinte. O quarto era pequeno, mas limpo. Uma cama de solteiro, um armário, uma mesinha de cabeceira com uma luminária de luz amarelada. Sentei-me na beira da cama, exausto, mas incapaz de dormir. Liguei a televisão para ter algum ruído de fundo. Um programa de auditório onde famílias competiam respondendo a perguntas. Todos sorriam, se abraçavam quando acertavam. Uma imagem de felicidade familiar que parecia de outro planeta. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era de Bruno. Onde você tá? Simples, direto, sem emoção. Não um me desculpe ou volta. Apenas uma pergunta prática, como se perguntasse onde estavam as chaves do carro. Não respondi. O que importava para ele? Onde eu estava? Ele não disse que queria que eu desaparecesse? Deitei-me na cama sem tirar a roupa, olhando para o teto desconhecido. Pensei no meu apartamento vazio em São Paulo, na caixa do relógio abandonada na mesa da sala. Pensei em Bruno, sozinho em casa, talvez arrependido, talvez não. Pensei em Lúcia, onde quer que estivesse agora, se alguma vez pensava em nós, no que deixou para trás. O sono veio aos trancos e barrancos, interrompido por pesadelos em que eu corria por corredores intermináveis procurando algo que não conseguia nomear. Acordei cedo, com a luz do amanhecer se infiltrando pelas cortinas baratas. Tomei um banho, me barbeei com o barbeador descartável que a senhora da recepção me deu e desci para tomar café no pequeno refeitório da pousada. Havia outros hóspedes, principalmente casais de idosos, algum viajante a negócios. Comi pão com manteiga, tomei um café preto e contemplei minhas opções. Podia continuar descendo, talvez chegar até o Paraná, ou podia ir para o leste, para o litoral, ou simplesmente voltar para São Paulo e enfrentar o que havia deixado para trás. Estava pagando a conta quando meu celular tocou novamente. Um número bloqueado, que eu normalmente ignoraria, mas algo me impeliu a atender. Uma voz de mulher se apresentou como policial da delegacia do nosso bairro em São Paulo. No início, presumi que algo havia acontecido com minha casa, talvez um roubo ou um incêndio, mas então ela disse algo que eu nunca esperei ouvir. Seu filho foi detido. Precisamos que o senhor venha até aqui. Sentei-me de chofre em um dos bancos do balcão, minhas mãos agarrando a borda. Perguntei o que havia acontecido e ela disse que não podia dar detalhes por telefone. Apenas que alguém havia feito uma denúncia sobre Bruno e eles haviam encontrado provas críveis. As palavras ecoaram em meus ouvidos, ocas e irreais.
Perguntei se ele estava bem, e ela confirmou que ele estava sob custódia e sendo interrogado. O resto da chamada se tornou um borrão. Ela me deu o endereço da delegacia, e eu fiquei sentado na pousada por quase 10 minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Meu filho, detido, no dia do seu aniversário, depois de me dizer para desaparecer. Que tipo de denúncia? Haviam recebido? O que ele teria feito? Paguei a conta apressadamente, deixando uma gorjeta excessiva que a senhora agradeceu com um sorriso confuso. Saí para o estacionamento onde meu Palio esperava sob o sol da manhã. Dei a volta no carro e dirigi em direção a São Paulo, não por obrigação, mas porque algo me dizia que isso era maior do que apenas mais uma de nossas brigas. A viagem de volta para São Paulo foi uma tortura. Cada quilômetro parecia mais longo que o anterior. A rodovia Anhanguera estava relativamente livre àquela hora da manhã, mas mesmo assim o tempo se arrastava. O rádio transmitia notícias sobre a crise econômica, algum escândalo político em Brasília, a previsão do tempo para os próximos dias. Nada daquilo importava. Minha mente estava fixa em uma única coisa: Bruno detido. Repassei mentalmente os últimos meses, procurando sinais, pistas que eu pudesse ter ignorado. Bruno andava mais distante do que o normal, sim, mas essa não era a nossa dinâmica há anos. Eu havia notado que ele tinha roupas novas, que saía com mais frequência, que parecia menos preocupado com dinheiro. Ele até comprou um Volkswagen, Gol usado há alguns meses. Quando perguntei de onde tinha tirado o dinheiro, ele apenas deu de ombros. Estou trabalhando em alguns projetos. Que tipo de projetos? Ele nunca me disse, e eu não insisti. Esse era o nosso padrão. Ele se esquivava, eu recuava. Sempre fora assim, desde que ele era adolescente. Talvez se eu tivesse perguntado mais, se eu tivesse insistido. Mas não. Bruno sempre foi uma fortaleza inexpugnável quando se tratava de sua vida privada. Parei em uma área de serviço na beira da estrada para abastecer novamente e tomar um café. Minhas mãos tremiam levemente enquanto segurava o copo, de plástico. A cafeína não ajudava meus nervos, mas eu precisava me manter acordado e alerta. Um caminhoneiro na mesa ao lado me olhou com curiosidade. Eu devia parecer um louco. Um homem de meia idade, com a roupa amassada e cara de quem não dormiu bem, encarando seu café como se contivesse todas as respostas do universo. Voltei para a estrada com a mente um pouco mais clara. Tentei lembrar se Bruno havia mencionado algum problema, alguma dificuldade financeira. Não conseguia pensar em nada específico. Se alguma coisa, ele parecia estar melhor financeiramente nos últimos tempos. Isso deveria ter me alertado, suponho. Um rapaz de 30 anos que nunca manteve um emprego fixo por mais de 6 meses. De repente, com dinheiro para roupas de marca e um carro novo. Lembrei-me das cartas do banco que recebi nos últimos meses. Alguns alertas sobre movimentações incomuns que eu havia ignorado, presumindo que fossem erros ou tentativas de phishing. Poderia ser que... Não, Bruno não. Faria uma coisa dessas, usar minhas contas sem meu consentimento, roubar a mim, seu próprio pai. Mas então, por que ele estava detido? O trânsito se intensificou ao me aproximar de São Paulo. A Marginal Tietê estava congestionada, como sempre, àquela hora. Os nervos me corroíam por dentro enquanto eu avançava lentamente entre os carros. Cada farol vermelho era uma pequena tortura. Cada buzina, uma agulha em meu cérebro já sobrecarregado. Finalmente cheguei à delegacia. Um prédio cinza, sem graça, com o brasão da Polícia Civil na fachada. Estacionei onde pude, sem me importar se era permitido ou não. Naquele momento, uma multa era o menor dos meus problemas. A delegacia cheirava a desinfetante e a café velho. Um policial jovem, com o cabelo raspado e cara de quem ainda não tinha 25 anos, me atendeu no balcão. Dei meu nome e mencionei a ligação que havia recebido. Ah, sim, o caso do Bruno Ferreira,
disse ele, verificando algo em seu computador. A delegada Rodrigues está esperando o senhor. Por favor, sente-se ali. Ele me indicou uns bancos de plástico duro, sob luzes fluorescentes piscantes. Sentei-me, sentindo cada músculo do meu corpo protestar. Não sabia quanto tempo teria que esperar, mas estava preparado para o pior. Nas delegacias, como nos hospitais, o tempo parece funcionar de maneira diferente. Observei as pessoas que entravam e saíam. Uma mulher chorando enquanto registrava o que parecia ser um boletim de ocorrência por roubo. Um homem mais velho discutindo acaloradamente com um policial sobre uma multa de trânsito. 2 adolescentes com cara de assustados, esperando ao lado do que pareciam ser seus pais, provavelmente pegos fazendo alguma besteira. Pessoas normais com problemas normais. Bruno era um deles? Ou o que ele havia feito era algo mais grave? Depois, do que pareceu uma eternidade, mas que meu relógio confirmou terem sido apenas 20 minutos, uma mulher se aproximou de mim. 40 e poucos anos, cabelo preto preso em um coque severo, terninho cinza e um distintivo pendurado no pescoço. Senhor Ferreira, sou a delegada Laura Rodrigues. Obrigada por vir tão rápido. Seu tom era profissional, mas não frio. Ela me guiou por um corredor até uma pequena sala de reuniões. Não era como as salas de interrogatório que se vêem nos filmes. Tinha uma mesa redonda, várias cadeiras, uma máquina de café em um canto e uma janela que dava para um pátio interno, triste, com uma planta murcha como único adorno. Quer um café? Ofereceu, apontando para a máquina. Neguei com a cabeça. Já havia tomado cafeína suficiente para manter um batalhão acordado. Senhor Ferreira, antes de mais nada, quero que saiba que seu filho está bem fisicamente. Não houve violência de nenhum tipo. Um peso saiu dos meus ombros, um que eu nem sabia que estava carregando. Pelo menos Bruno não estava ferido. O que aconteceu? Por que ele está detido? A delegada sentou-se à minha frente, colocando uma pasta na mesa. Esta manhã, bem cedo, recebemos uma ligação anônima. O informante afirmava que seu filho estava envolvido em uma fraude financeira, especificamente usando sua identidade, e contas sem seu consentimento. As palavras caíram como pedras no meu estômago. Então, minhas suspeitas eram verdadeiras. O banco já havia sinalizado atividade incomum, continuou ela, e nós corroboramos informação suficiente para detê-lo para interrogatório. Quem ligou? Perguntei, tentando processar a informação. Como eu disse, foi anônimo, mas forneceram documentação detalhada. Capturas de tela, números de conta, registros de acesso, tudo apontando para seu filho, acessando e transferindo. Dinheiro sem seu conhecimento. Tudo me atingiu de uma vez. Os fundos faltando, as estranhas cartas que recebi do banco, o carro novo que Bruno não poderia ter comprado. Eu havia inventado explicações para mim mesmo, dito a mim mesmo que ele devia ter um trabalho paralelo, ou talvez sua mãe tivesse lhe deixado algo que eu não sabia. Mas agora fazia sentido e me deixou enjoado. Ele não só queria que eu desaparecesse, ele estava me usando o tempo todo. Quanto? Consegui perguntar. Minha voz quase um sussurro. A delegada consultou suas anotações. Segundo nossos cálculos preliminares, cerca de R$150 mil nos últimos 2 anos. A cifra me deixou sem fôlego. 150 mil. Reais? Como eu não percebi? Claro, eu não era exatamente meticuloso com minhas finanças desde que me aposentei. A aposentadoria entrava, as despesas saíam, e enquanto houvesse o suficiente para viver, eu não prestava muita atenção. Bruno. Sabia disso, claro. Conhecia minhas senhas, minhas rotinas, meus descuidos. Posso vê-lo? Perguntei. A delegada assentiu. Brevemente. Ele está em uma sala de interrogatório agora com meu colega. Levarei o senhor lá em um momento. Mas antes, senhor Ferreira, preciso saber. Seu filho tinha autorização para usar suas contas? Não, respondi sem hesitar. Nunca.
E o senhor notou alguma discrepância em suas contas recentemente? E senti vergonha ao responder. Recebi alguns alertas do banco, mas não dei muita atenção. Pensei que fossem erros ou spam. Ela assentiu sem me julgar. Provavelmente já tinha visto casos semelhantes antes. Pessoas mais velhas, confiantes, que não revisam seus extratos com a frequência que deveriam. Uma última pergunta antes que o senhor veja seu filho. O senhor pretende prestar queixa? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha pensado nisso ainda. Prestar queixa contra meu próprio filho? Mandá-lo para a cadeia? Mas ele havia roubado R$150 mil. Não era uma travessura de adolescente, era um crime grave. Não, sei, respondi honestamente. Preciso de tempo para pensar. Eu entendo. Leve o tempo que precisar. Agora, se quiser me seguir, vou levá-lo até o Bruno. Levantei-me e a segui por outro corredor. Meu coração batia tão forte que temi que fosse sair do peito. O que eu diria ao meu filho? O que ele me diria? Haveria alguma explicação que pudesse justificar o que ele havia feito? A delegada parou em frente a uma porta e me olhou. 5 minutos, disse ela. Não mais. Assente e entrei na sala, preparando-me para o encontro mais difícil da minha vida. A sala de interrogatório era exatamente como eu a via nas séries de TV. Pequena, austera, com uma mesa de metal parafusada no chão e 2 cadeiras, uma de frente para a outra. As paredes eram de um cinza esverdeado, provavelmente escolhido por algum funcionário que achava que o tom acalmaria os nervos. Não funcionava. Bruno estava sentado em uma das cadeiras, com os cotovelos apoiados na mesa e a cabeça entre as mãos. Quando a porta se abriu, ele ergueu o olhar. Por um momento, um brilho de surpresa cruzou seu rosto. Talvez não esperasse que eu voltasse tão cedo, ou talvez não esperasse que eu voltasse de forma alguma. 5 minutos, repetiu a delegada. Rodrigues, antes de fechar a porta atrás de mim. Fiquei de pé sem saber exatamente o que fazer ou dizer. Bruno também não parecia ter pressa em quebrar o silêncio. Finalmente, aproximei-me e sentei-me à sua frente. De perto, pude ver que seus olhos estavam vermelhos, mas secos, e pela primeira vez em anos, ele não usava aquela armadura de raiva. Parecia pequeno, vulnerável, como quando era criança e vinha para o meu quarto depois de um pesadelo. Pai, disse ele finalmente, sua voz quase inaudível. Bruno, respondi, surpreso com a calma em minha própria voz. O que você fez? Ele baixou o olhar para as mãos que agora repousavam sobre a mesa. Tinha as unhas roídas até a carne, um hábito nervoso que carregava desde a infância e que eu acreditava ter superado. Me desculpa, murmurou. 2 palavras simples que eu esperava ouvir há anos, mas que agora soavam ocas neste contexto. Ele sentia por me roubar, por desejar que eu desaparecesse, ou simplesmente por ter sido descoberto. R$150 mil, Bruno. Como você pôde? Ele não respondeu. Imediatamente, seus olhos vagaram pela sala, como se procurassem uma saída que não existia. Começou como algo pequeno, disse ele finalmente. Eu precisava de dinheiro para pagar umas dívidas. Pensei que seria só uma vez, que eu devolveria antes que você percebesse. Que dívidas? Jogo, admitiu, e a palavra caiu entre nós como uma pedra. Apostava online. No começo eu ganhava, mas depois você sabe como isso funciona. Não, eu não sabia. Nunca fui jogador. Nem mesmo comprava loteria. Sempre considerei o jogo como um imposto sobre a esperança. Algo para pessoas que não entendiam matemática básica. Por que você não me disse? Eu poderia ter te ajudado. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Sério, pai? Quando é que a gente conversou sobre algo importante? Você sempre esteve lá fisicamente, mas nunca realmente presente. Suas palavras me machucaram porque continham uma verdade que eu não queria reconhecer. Desde que Lúcia se foi, eu me
Refugiei no meu trabalho, nas minhas rotinas, em qualquer coisa que me permitisse não enfrentar a dor. E no processo, talvez eu tenha deixado Bruno enfrentando sua própria dor sozinho. Então você decidiu me roubar, eu disse, tentando manter o foco no presente, no que nos levou a esta sala fria e desagradável. Eu não via como roubo, respondeu. Ele, embora seu tom sugerisse que ele sabia o quão fraca essa desculpa soava. Eu dizia a mim mesmo que era um empréstimo temporário, que eu devolveria tudo quando tivesse sorte. E o gol? As roupas novas? Isso também era temporário? Bruno se encolheu visivelmente. As coisas saíram do controle. Cada vez eu precisava de mais dinheiro. Não só para pagar dívidas, mas para manter as aparências, para que meus amigos, meus colegas de trabalho, não suspeitassem que eu estava quebrado. Esfreguei os olhos, subitamente exausto. Havíamos chegado a um ponto em que meu próprio filho preferia me roubar a admitir seus problemas. Que tipo de relação era essa? Que tipo de pai eu tinha sido? A polícia disse que recebeu uma ligação anônima, comentei, com provas detalhadas. Você tem ideia de quem pode ter sido? Pela primeira vez, vi algo parecido, com raiva em seus olhos. Helena, disse ele com certeza. Minha ex, ela sabia do jogo, das transferências. Terminamos há um mês, não foi amigável. Helena. Vagamente me lembrava de tê-la visto algumas vezes. Uma garota morena, séria, que trabalhava com algo relacionado à informática. Nunca cheguei a conhecê-la de verdade, como tantas outras. Em coisas na vida de Bruno. E o que aconteceu hoje de manhã? Perguntei. Aquilo sobre eu desaparecer era parte de algum plano? Bruno teve a decência de parecer envergonhado. Eu queria que você fosse embora por alguns dias. Precisava acessar sua conta poupança para uma última transferência. Uma grande. Para quê? Eu ia embora. Para o Uruguai primeiro, depois talvez mais longe. Começar de novo onde ninguém me conhecesse. A honestidade brutal de sua confissão me deixou sem palavras. Meu filho havia planejado me roubar e desaparecer. Ele havia calculado minha reação, sabendo que suas palavras cruéis me afastariam o suficiente para lhe dar tempo. Não foi um impulso, foi premeditado. A porta se abriu e a delegada Rodrigues enfiou a cabeça. O tempo acabou, Sr. Ferreira. Levantei-me lentamente, minhas pernas pesadas como se fossem de chumbo. Bruno olhou para mim e, por um momento, vi o menino que um dia prometi proteger de todo mal. Mas aquele menino não existia mais. Na minha frente havia um homem que havia tomado suas próprias decisões, por mais desastrosas que fossem. Pai, ele chamou quando eu já estava na porta. Você vai prestar queixa? Virei-me para olhá-lo. Eu não sei, Bruno. Eu realmente não sei. A delegada Rodrigues me levou de volta à pequena sala de reuniões. Desta vez, aceitei sua oferta de café. Precisava de algo quente, algo que me fizesse sentir que não estava completamente entorpecido por dentro. Delegada, comecei, depois de dar um gole no café instantâneo que tinha gosto de papelão. O que aconteceria se eu decidisse não prestar queixa? Ela me olhou com compreensão, mas com firmeza. Senhor Ferreira, entendo que é uma situação difícil. É seu filho. Mas estelionato e apropriação indébita não são crimes menores. Já temos provas suficientes para prosseguir, com ou sem sua queixa formal. Quanto tempo ele poderia... Não consegui terminar a pergunta. Dependeria do juiz, é claro. Mas estamos falando de uma quantia significativa durante um período prolongado. Ele poderia enfrentar de 1 a 5 anos de prisão, embora sendo réu primário e dependendo de vários fatores, algum tipo de suspensão condicional da pena poderia ser negociado. 1 ano de prisão. Meu filho, Bruno, o menino que ensinei a andar de bicicleta, que levei ao seu primeiro dia de aula, que consolei quando ele caiu de uma árvore e quebrou o braço. Agora um criminoso. Existe alguma alternativa? Perguntei, minha voz quebrando ligeiramente.
A delegada largou seu próprio café e se inclinou para frente. Possivelmente, se for o primeiro delito dele, se ele mostrar arrependimento, se houver um plano de compensação financeira e, acima de tudo, se o senhor, como vítima, defender isso, poderia ser considerado um programa de reabilitação para viciados em jogo em vez de prisão. Incluiria terapia obrigatória, serviço comunitário e, claro, a devolução do dinheiro. Mas ele não tem dinheiro, apontei. Ele gastou tudo. Ele teria que trabalhar para pagar, respondeu ela simplesmente. E o senhor teria que estar disposto a esperar e a perdoar. Perdoar. Uma palavra tão pequena para algo tão enorme. Eu podia perdoar Bruno? Eu devia? Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro, assentiu a delegada. Leve o dia. Amanhã de manhã precisaremos da sua decisão para prosseguir. Saí da delegacia com a cabeça girando. O sol do meio-dia caía implacável sobre São Paulo, alheio ao drama que se desenrolava sob sua luz. As pessoas passavam por mim, ocupadas com suas próprias vidas, seus próprios problemas. Senti-me terrivelmente sozinho. Voltei para casa em estado de torpor. O apartamento estava exatamente como eu o havia deixado naquela manhã, embora parecesse que uma eternidade havia se passado. A caixa com o relógio ainda estava sobre a mesa da sala, o papel prateado amassado em um canto. O café que eu havia preparado para Bruno esfriara na xícara com uma fina película na superfície. Sentei-me no sofá, exausto física e emocionalmente. Precisava pensar, mas minha mente era um caos de memórias, culpa e perguntas sem resposta. Como havíamos chegado a isso? Em que ponto exato nossas vidas tomaram esse rumo tão desastroso? O telefone tocou, tirando-me de meus pensamentos. Era Márcia, minha irmã, provavelmente preocupada por eu não ter atendido suas ligações anteriores. Antônio, finalmente! Sua voz soava aliviada. Onde você se meteu? Liguei 3 vezes. Desculpe, Márcia. Aconteceram coisas. Que coisas? Você está bem? Sua voz está péssima. Eu não sabia por onde começar. Como explicar a ela que meu filho, seu sobrinho, era um ladrão que vinha me roubando sistematicamente por anos? O Bruno está detido, disse finalmente, optando pela versão direta. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que pensei que a ligação havia caído. Márcia, estou aqui, respondeu ela finalmente. Detido? Por quê? Contei tudo a ela. As transferências não autorizadas, a ligação anônima, a confissão de Bruno na delegacia. Enquanto falava, a realidade da situação se assentava em mim como uma laje. Isso era real, não era um pesadelo do qual eu acordaria. Sempre soube que esse garoto tinha problemas, disse Márcia quando terminei meu relato. Desde que a Lúcia deixou vocês, ele nunca mais foi o mesmo. Todos nós mudamos quando ela se foi, respondi, defendendo-o instintivamente apesar de tudo. Sim, mas você não se tornou um criminoso, replicou minha irmã com sua franqueza habitual. Antônio, sei que é duro ouvir isso, mas o Bruno precisa enfrentar as consequências de seus atos. Ele é um adulto, não uma criança. Eu sei, suspirei, mas ele é meu filho. Não posso simplesmente abandoná-lo. Ajudá-lo significa protegê-lo das consequências, disse Márcia. Sua voz suavizou um pouco. Olha, por que você não vem para casa? Preparo algo para comer e conversamos com calma. Você não deveria estar sozinho agora. A oferta era tentadora. A casa de Márcia, na Zona Sul, com seu jardim tranquilo e sua cozinha sempre cheia de cheiros reconfortantes, era um refúgio que eu havia usado muitas vezes ao longo dos anos. Mas algo me dizia que desta vez eu precisava enfrentar isso sozinho. Obrigado, mas acho que vou ficar por aqui. Preciso pensar. Como quiser, respondeu ela, e pude imaginá-la franzindo a testa, preocupada.
mas me ligue se mudar de ideia, a qualquer hora. Depois de desligar, levantei-me e fui até o quarto de Bruno. Hesitei por um momento antes de entrar. Sentia que estava invadindo sua privacidade, embora tecnicamente fosse minha casa. O quarto estava surpreendentemente arrumado. A cama feita, os livros alinhados na estante, a escrivaninha limpa, exceto por um notebook fechado. Sentei-me na cama e olhei ao redor, procurando, não sabia exatamente o quê. Alguma explicação? Algum sinal que eu tivesse ignorado? Na mesinha de cabeceira havia uma foto em um porta-retrato. Peguei-a com cuidado. Era uma imagem de nós três, Lúcia, Bruno e eu, na praia em Ubatuba. Bruno devia ter uns 10 anos. Todos sorríamos para a câmera, o mar brilhando atrás de nós. Uma família feliz, ou pelo menos parecia. Deixei a foto no lugar e abri a gaveta da mesinha. Dentro havia um caderno preto, do tipo que Bruno costumava usar para desenhar. Abri-o com certa apreensão, esperando encontrar mais segredos, mais decepções. Mas continha apenas esboços, paisagens urbanas, retratos de desconhecidos, estudos, de mãos e olhos. Meu filho sempre teve talento para o desenho, algo que herdou da mãe. No fundo da gaveta encontrei um envelope. Ao abri-lo, descobri que continha vários extratos bancários. Meus. Bruno os havia impresso e guardado cuidadosamente, marcando com caneta amarela as transferências que havia feito. Ao lado de cada uma havia pequenas anotações. Dívida, pôquer, aluguel atrasado, empréstimo Raul, concerto Gol. Um arrepio percorreu minha espinha. A meticulosidade com que ele documentou seus roubos era perturbadora. Não eram impulsos. Era um plano cuidadosamente executado. Voltei para a sala com os extratos na mão e sentei-me para examiná-los mais de perto. As transferências começaram, pequenas, quase imperceptíveis, R$ 500 aqui, 1.000 ali, quantias que eu facilmente poderia atribuir aos meus próprios gastos esquecidos. Mas com o tempo, tornaram-se maiores e mais frequentes. A última, apenas uma semana antes, fora de R$ 10.000. Peguei meu próprio computador e acessei minha conta bancária online. Lá estavam todas as transferências, tal como apareciam nos extratos de Bruno. Como eu não havia percebido? A resposta era simples e dolorosa. Eu não estava prestando atenção. Estava tão absorto em minha rotina, em meus pequenos problemas diários, que não vi o que acontecia bem debaixo do meu nariz. O telefone tocou novamente. Desta vez, era a delegada Rodrigues. Senhor Ferreira, desculpe incomodá-lo novamente. Há algumas coisas que acho que o senhor deveria saber. Que coisas? Perguntei, temendo mais notícias. A pessoa que fez a denúncia anônima, só forneceu informações sobre as transferências. Também mencionou algo sobre planos futuros de seu filho. Planos futuros? Segundo a informante, Bruno planejava fazer uma última grande transferência, possivelmente hoje ou amanhã. E depois desaparecer. Ele havia comprado uma passagem de ônibus para Montevidéu para amanhã à noite. As palavras da delegada confirmavam o que o próprio Bruno havia insinuado na delegacia. Ele realmente planejava fugir. Perguntei-me se a última grande transferência teria esvaziado completamente minha conta. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntei, sentindo que cada nova revelação me afundava mais em um poço de desespero. Sim, respondeu. Ela, sua voz profissional, mas não desprovida de compaixão. Estivemos investigando suas finanças com mais detalhes. Parece que seu filho também solicitou um empréstimo pessoal em seu nome há 3 meses. R$ 50.000. Senti que me faltava o ar. Um empréstimo? Mas isso é impossível. Eu não assinei nada. Não pessoalmente, esclareceu ela. Tudo foi feito online, com seus dados e documentos escaneados. Estamos investigando se houve falsificação de assinatura,
mas como ele já tinha acesso às suas contas, não teria sido difícil para ele concluir o processo. Um empréstimo de R$ 50.000, mais os 150 mil das transferências, R$ 200.000 no total. Uma quantia que eu levaria anos para recuperar com minha modesta aposentadoria. E que Bruno, com seu histórico de trabalho irregular, provavelmente nunca conseguiria me devolver. Já pensou no que conversamos? Perguntou a delegada depois de um momento. Sobre prestar queixa. Ainda não decidi, respondi sinceramente. Eu entendo. Como eu disse, leve seu tempo até amanhã. Mas, senhor Ferreira, sim? Às vezes, a consequência mais severa é a única maneira de alguém realmente mudar. Depois de desligar, fiquei sentado em silêncio por um longo tempo. As palavras da delegada ressoavam em minha cabeça. Ela tinha razão? Bruno precisava enfrentar a dureza da lei para realmente mudar? O som da campainha me assustou. Não esperava visitas. Ao abrir a porta, deparei-me com uma mulher jovem, magra, com o cabelo preto preso em um rabo de cavalo. Reconheci-a imediatamente. Helena, eu disse surpreso. Senhor Ferreira, respondeu ela com a voz tensa. Posso entrar? Preciso falar com o senhor. Fiz com que entrasse e ofereci-lhe algo para beber, mais por costume do que por verdadeira hospitalidade. Ela recusou educadamente e sentou-se na beirada do sofá, claramente desconfortável. Suponho que já saiba do Bruno, começou ela. Foi você quem ligou para a polícia? Perguntei diretamente. Ela assentiu, sem desviar o olhar. Sim, e eu. Entendo se o senhor me odeia por isso, mas eu tinha que fazer. Por quê? Helena suspirou profundamente. Porque o Bruno estava se destruindo. E destruindo o senhor. E eu não podia mais ser cúmplice disso. Ela me contou como havia descoberto as transferências, os empréstimos, as apostas. Como havia tentado convencer Bruno a procurar ajuda, a confessar tudo para mim. Como ele se recusou, cada vez mais preso na espiral de mentiras e dívidas. Quando ele me disse que planejava pegar o resto do seu dinheiro e fugir, eu simplesmente não aguentei mais. Concluiu, com lágrimas nos olhos. O Bruno precisa de ajuda, senhor Ferreira. Não de mais dinheiro, não de mais fuga. Ajuda de verdade. Enquanto a ouvia, senti uma estranha mistura de gratidão e dor. Esta jovem que eu mal conhecia demonstrou mais preocupação com o bem-estar do meu filho do que eu mesmo. Não dormi naquela noite. Helena foi embora depois da nossa conversa, deixando seu número caso eu precisasse contatá-la. Eu não fiz isso para prejudicar o Bruno, ela me disse na porta. Fiz porque acredito que ele ainda pode ser salvo. Passei horas andando por cada cômodo do apartamento, tocando nas coisas que costumávamos compartilhar. Fotos, livros velhos, troféus da infância de Bruno. Lembrei-me do hospital no dia em que ele nasceu, como o segurei como algo frágil e infinito. Lembrei-me de sua risada quando era fácil e frequente. Também me lembrei dos gritos, dos silêncios, das culpas. No escritório, encontrei um álbum de fotos que não olhava há anos. Abri-o e fui transportado para o passado. Bruno, com 5 anos, andando em sua primeira bicicleta no Ibirapuera. Bruno, com 10, segurando orgulhoso um desenho premiado na escola. Bruno, com 15, sério e distante, já mostrando sinais do muro que construiria entre nós. Lúcia aparecia em muitas das primeiras fotos, sempre linda, sempre com aquele sorriso enigmático que nunca soube interpretar completamente. A última foto do álbum era da formatura do ensino médio de Bruno. Estávamos nós dois sozinhos, eu com um braço sobre seus ombros, ele com um sorriso forçado. Depois disso, não havia mais fotos, como se nossa história familiar tivesse parado ali. Por volta das 4 da manhã, fiz café e sentei-me na cozinha. A decisão que eu tinha que tomar pesava sobre mim como uma laje. Prestar queixa contra meu próprio filho significava potencialmente mandá-lo para a prisão. Não prestar
Queixa poderia ser interpretado como uma aprovação tácita de suas ações, uma permissão para continuar no mesmo caminho destrutivo. Pensei no que meu pai teria feito em minha situação. Um homem duro, de princípios inflexíveis, que acreditava firmemente na responsabilidade pessoal. Cada um colhe o que planta, costumava dizer. Se estivesse vivo, provavelmente me instaria a deixar Bruno enfrentar todas as consequências de seus atos. Mas também pensei em minha mãe, compassiva ao extremo, sempre disposta a dar uma segunda chance. Ninguém é apenas a pior coisa que já fez, era sua frase. Ela teria defendido o perdão, a reconciliação. E eu? Que tipo de pai eu era? Que tipo de pai eu queria ser? O amanhecer me encontrou ainda sentado na cozinha, com a xícara de café frio entre as mãos. Os primeiros raios de sol entravam pela janela, iluminando a poeira suspensa no ar. Um novo dia. O dia em que eu teria que tomar minha decisão. Tomei banho, fiz a barba, vesti uma roupa limpa. Olhei meu reflexo no espelho do banheiro. Parecia 10 anos mais velho que no dia anterior. As rugas mais profundas, o cabelo mais grisalho, os olhos mais fundos. A noite sem dormir havia deixado sua marca. Antes de sair, peguei a caixa com o relógio da mesa da sala. Tirei-o do estojo e olhei-o atentamente. Era um bom relógio, elegante e sóbrio. Mandei gravar na parte de trás, para Bruno com todo o meu amor. Papai. Palavras simples que agora pareciam carregadas de ironia. Cheguei à delegacia pouco depois das 9. A delegada Rodrigues já me esperava. Ela me conduziu à mesma sala de reuniões do dia anterior. Havia preparado alguns documentos sobre a mesa. Tomou uma decisão, Sr. Ferreira? Perguntou ela, depois de me oferecer café, que desta vez aceitei. Sim, respondi, surpreso com a firmeza de minha própria voz. Antes que o senhor me comunique, devo informá-lo de todas as suas opções, disse ela, profissional como sempre. Se decidir prestar queixa formalmente, seu filho será processado por estelionato e apropriação indébita. Dada a quantia e a premeditação, é provável que receba uma pena de prisão. Assenti, indicando que ela continuasse. Se decidir me prestar queixa, o caso ainda seguirá seu curso, mas com menos gravidade. O promotor pode considerar um acordo que inclua liberdade condicional, serviço comunitário e terapia obrigatória para seu vício em jogo. E o dinheiro? Perguntei. Os R$200.000. Em qualquer caso, um plano de restituição será estabelecido. Seu filho terá que devolver o dinheiro, embora provavelmente leve anos. Tomei um gole de café, pensando cuidadosamente em minhas próximas palavras. Quero assinar a queixa, disse finalmente, mas com condições. A delegada ergueu as sobrancelhas, interessada. Que tipo de condições? Quero que o Bruno enfrente as consequências legais de seus atos. Que ele entenda a gravidade do que fez. Mas não quero que ele vá para a prisão se houver alternativas. Ela assentiu compreensivamente. Posso registrar sua preferência por medidas alternativas no relatório. E falarei com o promotor pessoalmente. Sua posição como vítima que defende a reabilitação em vez da punição terá peso. Há mais uma coisa, acrescentei. Quero vê-lo antes de assinar qualquer coisa. A delegada hesitou por um momento, mas finalmente concordou. 5 minutos, disse ela, como no dia anterior. Bruno parecia não ter dormido também. Tinha olheiras profundas e o cabelo despenteado. Vestia a mesma roupa do dia anterior, agora amassada. Quando entrei na sala, ele se endireitou na cadeira, tenso, expectante. Veio me dizer que vai me mandar para a cadeia? Perguntou, sua voz uma mistura de desafio e medo. Vim te trazer isto, respondi, colocando a caixa com o relógio sobre a mesa. Bruno olhou para a caixa confuso. Não entendi. Abra, indiquei. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Bruno abriu a caixa e tirou o relógio.
Virou-o para ver a inscrição na parte de trás. Para Bruno, com todo o meu amor. Papai, leu em voz baixa. Por um momento pensei ter visto um vislumbre de emoção em seus olhos, rapidamente mascarado. Vou assinar a queixa, Bruno, eu disse diretamente. Você vai enfrentar as acusações pelo que fez. Seu rosto endureceu, os muros se erguendo, novamente. Eu sabia. No final você é como todo mundo, só se importa com o dinheiro. Não é pelo dinheiro, respondi com calma. É porque eu te amo. Isso o deixou momentaneamente sem palavras. Eu te amo o suficiente para não permitir que você continue neste caminho. Continuei. Eu te amo o suficiente para acreditar que você pode ser melhor do que isso. Eu te amo o suficiente para te dar a chance de consertar as coisas. Consertar? Como vou consertar alguma coisa da cadeia? Pedi que considerassem alternativas à prisão. Terapia, serviço comunitário, liberdade condicional. Mas a decisão final não está em minhas mãos. Dependerá do juiz. E de você. Bruno olhou para o relógio em sua mão, depois para mim. Uma mistura de emoções cruzou seu rosto. Confusão, medo, talvez um brilho de esperança. Por que o relógio? Perguntou ele finalmente. Por que agora? Porque quero que você se lembre de algo. O tempo. O tempo que você perdeu com mentiras e auto-engano. O tempo que você passará enfrentando as consequências. E o tempo que você terá depois para reconstruir sua vida. Para reconstruir nosso relacionamento, se você quiser. Bruno não respondeu imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não as deixou cair. Sempre foi assim, contendo suas emoções até que explodissem das piores maneiras. Não, sei se consigo mudar, disse ele finalmente em um sussurro quase inaudível. Eu acredito que sim, respondi. E vou estar aqui para ver. Eu nem vou desaparecer, Bruno. Não importa o que aconteça. A porta se abriu e a delegada Rodrigues indicou que nosso tempo havia terminado. Levantei-me para ir. Pai, chamou Bruno quando eu já estava na porta. Me desculpa, de verdade. Virei-me para olhá-lo uma última vez. Eu sei, filho, eu também. Voltei com a delegada e assinei a queixa formal. Também assinei uma declaração expressando meu desejo de que fossem consideradas medidas alternativas à prisão. O processo legal seguiria seu curso, e Bruno teria que enfrentar um julgamento, mas pelo menos ele tinha uma chance. Saí da delegacia sob o sol da manhã. São Paulo fervilhava de atividade ao meu redor, alheia ao meu pequeno drama pessoal. Senti-me estranhamente leve, como se tivesse deixado um fardo que carregava há muito tempo. Caminhei sem rumo por um tempo, simplesmente apreciando a sensação de movimento, de estar vivo. Passei em frente ao mercado municipal, onde turistas e locais se misturavam em um fluxo constante. Parei para observar um artista de rua que desenhava retratos a carvão. Ele tinha talento como Bruno. Me perguntei se meu filho algum dia voltaria a desenhar, se redescobriria essa paixão que havia abandonado. Não tinha respostas para o futuro. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo eu havia tomado uma decisão pensando realmente no que era melhor para Bruno, não no que era mais fácil ou menos doloroso. Era um pequeno passo, mas importante. Peguei meu celular e procurei o número de Helena. Depois de hesitar por um momento, enviei uma mensagem. Obrigado pela sua coragem. O Bruno tem uma chance agora. Depois liguei para a Márcia. Contei minha decisão e, para minha surpresa, ela me apoiou completamente. Você fez a coisa certa, Antônio, ela me disse. Não a mais fácil, mas a certa. Espero que sim, respondi, com um nó na garganta. O que você vai fazer agora? Perguntou minha irmã. Olhei ao meu redor para a cidade vibrante, para as possibilidades que se abriam diante de mim. Pela primeira vez em décadas, eu não estava vivendo para outra pessoa, não para o trabalho, nem para a família, não por obrigação, apenas para mim mesmo. Não sei, respondi honestamente.
Mas acho que está na hora de descobrir.